Bora começar. Senhor, meu Deus, Espírito de Deus, eu te invoco, Pai, mais uma vez. O Espírito de Deus, ele é grande e poderoso. Espírito de Deus, venha, Espírito de Deus, fazer o trabalho, Senhor. Venha, Espírito de Deus, nos abençoar. Espírito de Deus, não deixa, Senhor, acontecer o que vem acontecendo. Eu creio no Senhor, Deus. Eu creio na Tua promessa. Só em Ti eu creio, Senhor. Só em Ti merece a nossa presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós vamos começar aqui capítulo 13. Olha, gente, eu tenho uma notícia para dar a vocês. Eu vi na internet hoje, muito sério. É coisas que pouca gente está sabendo. A África está se abrindo no meio. Se abriu a terra no meio, de um oceano a outro. E a fundura é tão grande que não tem condições de fechar. O caso do terremoto, do maremoto que está vindo. Que veio. Olha, meu povo, se vocês não botarem a cabeça para ouvir Deus e se localizar em cima de Deus, nós estamos mortos. Hoje, nesse dia daqui, houve uma cura aqui. Uma cura não, uma libertação. Chegou aqui uma senhora toda travada. Coluna. Tá, irmão? Mas o povo não acredita. O povo não acredita na obra de Deus. Eu estou fazendo as lives, vai, usando o seu canal para mandar a mensagem de Deus para o povo. Mas o povo não quer obedecer a Deus. Quer? Não. O mundo entrou em discórdia. O mundo entrou numa posição que é incalculado o que vem aí, o que vai acontecer. Eu mesmo não estou mais nem ligando para nada. Se Deus me levasse hoje, para mim era uma bênção. Bênção daquele que Deus se lembrar dele hoje e levar. Porque o que vem aí é coisa muito séria. Olha quando Deus fala aqui, ó. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoaque, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel, em Samaria. Lá aonde está havendo o terremoto. Lá onde está havendo abrindo a valeta no meio da terra. A terra se abriu. E o reino dizia, de 7 anos, Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez mal aos olhos de quem? De Deus. E acha que Deus vai suportar isso?
Andou nos pecados de Jeroboão, filho de Metate, que este levou Israel a cometer, não se afastou dele. Por isso, a ira do Senhor, a ira de Deus, a ira, se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Azabeu, rei da Síria. Olha, está acontecendo lá na África. A Bíblia fala, acaba bem. Nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azeu, todos aqueles dias, porém, Jeocais fez suplicar diante do Senhor, e o Senhor ouviu. Suplicou, pediu a Deus, pediu, e o Senhor ouviu, pois viu a prisão com que o rei da Samaria atormentava Israel. E o Senhor deu salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder da Síria e puseram no morar do novo em suas casas. Como antes, contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão. Gente, muita gente pensa, muitos, vocês que estão me ouvindo do outro lado, que Deus é brincadeira. Deus, ele se levanta contra uma comunidade toda, ele destrói quem ele quiser. Que este levou Israel a cometer, mas andaram neles, e também os postes de deusas, a Síria permaneceu em Samaria. Do exército de Joabicais só restaram 50 cavaleiros dos carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria, porque o Senhor, rei da Síria, havia destruído, dos 10 reduziu a pó. Quer dizer, eles brincaram com Deus, eles levaram Deus na brincadeira, como muita gente hoje leva Deus em quê? Na brincadeira. O povo em geral esqueceu de Deus. Só é Jesus, Espírito Santo. Eles têm que se lembrar que Deus foi o fundador do globo terrestre, do mundo. Porque quando Deus fundou a terra, nem tinha estrela, nem tinha lua, nem tinha água, não tinha nada, segundo o Evangelho diz. Passe a brincar com Deus como vocês estão brincando. Passe, que vocês vão ver a resposta de Deus. Passe. Quando Deus fez a terra, era escuro. Saiu uma fumaça dentro da terra. Deus olhou para o céu e viu que tinha que iluminar o céu. Criou estrelas. Olhou, viu a lua, botou luz na lua. Criou o sol, o dia e a noite. Está na Bíblia. É bíblico. E Deus sabia das coisas que iam acontecer. Mas o povo está brincando com Deus. E o dia de Deus está ficando curto. Já é sexta-feira amanhã. Faz 8 dias, compadre, que a gente viajou. Quem diz um negócio desse? Quanto aos demais atos de Jerocais, todo o que fez,
ao seu poder. Não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jericais morreu e foi sepultado em Samaria. Jeú, seu filho, rei, mandou em seu lugar. Gente, eu estou abrindo os olhos do povo aqui de casa direto. Gente, tenham cuidado. Gente, não brinque. Gente, Deus está voltando. Deus está chegando. Não é Jesus, não. Jesus não tem autoridade para Deus, não. Jesus não tem autoridade para quem? Para Deus, não. Reinando Jeú de Israel. No 37º ano do reinado de Jeú, rei de Judá, Jeús, filho de Joacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. E reinou 18 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. A gente tem vezes que faz coisa mal aos olhos de quem? De Deus. A gente pensa que Deus não está olhando para a gente. E Deus está olhando para a gente. Deus tem ciúme da gente. Ele tem ciúme da gente. Quando ele diz assim, ó, não se afastou de nenhuma dos pecados de Jeroboão, filho de Metade, que este levou Israel a cometer, porém andou nele. Quer dizer, preste atenção, meu povo que estão escutando a live, preste atenção, vocês vão se lascar tudinho. Vocês estão brincando com Deus. Pastorzinho aí dizendo que está falando com o Espírito Santo, uns comboios de calça frouxa desse está falando com o Espírito Santo da hora. Espírito Santo não desce em todo mané não, cabra velho. A gente tem que estar preparado para receber o Espírito Santo. Vocês são um comboio de mentirosos, enganadores. E vocês vão pagar esse preço. Porque o povo está precisando de uma libertação. O povo está precisando de um amor. E eles estão encontrando? Não, encontrando. Quanto aos demais atos de Jeús e tudo o que fez ao seu poder, com que lutou contra Anazia, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Joiás morreu e no trono se assentou Jeroboão. Jeú, filho de Jeú, foi sepultado em Samaria, junto ao rei de Israel. Gente, observe. Brincou com Deus, para. Pode ser quem for. Não ter esse negócio de dizer, vou brincar com Deus, porque eu conheço Deus, eu sou amigo do apóstolo Fernando, não vá nessa não. Ele não respeita ninguém na face da terra. Com esse negócio da Síria lá, se abrindo no meio, a África se abrindo em 2 países, e lá Deus amaldiçoou aquela região. A profecia final, a morte de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual veria a morrer, Jeú, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros,
Então Eliseu disse ao rei: olha, eu fiz o voto com Deus, eu só posso abrir a Bíblia até onde eu vou pregar. Para acalmar. Só amanhã. Porque Deus está me ensinando. Quando ele diz: pegue um arco e algumas flechas. Geois pegou o arco e algumas flechas. E Eliseu disse ao rei de Israel: empunha-se o arco, rei. Fez assim então Eliseu, pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para leste. E o rei abriu e Eliseu continuou a atirar. E o rei atirou, então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em África até acabar com eles. Na África, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas, e ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deverá ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai cessá-los só 3 vezes. Eliseu morreu e sepultaram-lhe bandos dos moabitas. Costumava a vender a terra no comércio do amor. Aconteceu que, enquanto alguns sepultava um homem, eis que vieram um desses bandos. Então chegaram homem na sepultura de Eliseu, fugiram quando o cadáver tocou-me, e os sons de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Olha, preste atenção. Preste atenção, Maria. Preste atenção. Capítulo 14, versículo 21. Vê o que Deus vai falar. Vê. Aconteceu que, vou repetir, que enquanto alguns sepultavam um homem, eis que vieram um desses bombos. Então jogaram o homem da sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos sóis de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Quer dizer, o cara que estava enterrado ali tocou em quem? Em Eliseu, e levantou-se e sobreviveu. O homem de Deus tem poder? O homem de Deus, viu? Não é esse mané caça-força que tem por aí. É o homem de Deus. A guerra entre Israel e Síria. Asaú, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás.
Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles, por amor de Elisa, com Abraão, Isaque e Jacó, não quis destruí-los, até agora ainda não os expulsou da sua presença. Asaú, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, seu filho reinou em seu lugar. Jeú, filho de Joacás, retornou das mãos de Hadad as cidades que na guerra este havia tomado. De Joacás, seu pai, 3 vezes Geni, o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Gente, você começa a ver a palavra de Deus. Começa a ver a palavra de Deus e veja que as coisas de Deus não é o que vocês veem. É? Não. É diferente. É diferente. O reinado de Amarizias de Judá. Capítulo 14, versículo 1. No 2º ano do reinado de Gias, filho de Joacás, rei de Israel, Ananias, filho de José, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe deles chamavam Jeoabai. Era de Jerusalém. Amanias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o que era o quê? Reto. Ainda que não, Davi, seu pai, mas fez segundo tudo que o seu pai, juiz, havia feito, apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Gente, olha, a raiva de Deus, qualquer pessoa, ou comigo, ou com qualquer um, é a gente conhecer a palavra e não fazer o que a palavra manda. Está aqui. Está aqui. E logo que o reino foi confirmado, mas suas mãos matou os servos que tinha assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo está escrito no livro do lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Quer dizer, o cara vai matar um pai por causa de um filho, ou mata um filho por causa de um pai. O que é que a Bíblia está dizendo? Que nem deve matar o pai por causa do filho, e nem o filho por causa de quê? Do pai. Amanias matou 10.000 adonitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Silá na guerra, dando-lhe o nome de Gedil, que ela conservava até o dia de hoje. Gente, se o povo tivesse ouvindo a palavra de Deus como ela é pregada, não estava acontecendo o que está acontecendo. Que o povo ia temer a Deus. Mas os excelentíssimos pastores, que eu vou dizer logo assim,
botaram na cabeça de pregar bondade, que não é de Deus, é de Jesus. Na Bíblia não existe bondade de Deus. Não existe. Fez, morreu. Errou, morreu. Olha quando ele diz aqui. Então Ananias enviou mensageiro a Jeus, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Judá, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Quer dizer, um era comendo um ou outro, porque fazia as coisas o quê? Errada. Porém Jeus, rei de Israel, respondeu a Ananias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está da sua filha por mulher, aos seus filhos mais um animal selvagem que estava no Líbano pousou no espinheiro, pisou sobre o espinheiro. Na verdade, vos derrotou os indonitas, e seus corações se encheram de orgulho. Glória-se de fique em casa, porque provoca o mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Quer dizer, ele mostrou o que era certo e o que era errado. Vocês estão compreendendo o que Deus está falando? Ou não estão entendendo? Vocês estão vendo que com Deus não se brinca? Vocês estão vendo que Deus não passa a mão em cima de cabeça de ninguém? Vocês estão vendo que Deus não perdoa ninguém? Eu não sei aonde é que eles foram encontrar esse perdão de Deus. Mas Amazias não quis atendê-lo. Então Jeós, rei de Israel, avançou contra Ananias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Beté-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para as suas casas. Jeú, rei de Israel, aprendeu Ananias, rei de Judá, filho de Jeú, filho de Acais, em Beti-Siná. Então foi a Jerusalém e derrotou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efron até o portão de Equim, nenhuma extensão de mais ou menos 200 metros, porque todo o ouro e prata, todos os utensílios que havia na casa do Senhor, nos tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Quer dizer, a gente observa hoje, briga por dinheiro, briga por terra, briga por poder. Olha aí, a mesma coisinha. Só que está havendo um problema, que eles estão brigando, mas não estão ouvindo Deus. Olha, existe um tema que diz assim: o país só é seguro se der haver derramamento de sangue. Todo país do mundo, como Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Itália, Portugal, só cresceu depois do derramamento de sangue, uma guerra. Quanto aos demais atos de Jeós, ao que fez ao seu poder, com que lutou contra Ananias, rei de Judá,
Não está tudo escrito no livro da história do reis de Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, junto ao rei de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, presta atenção, gente. Eu estou pregando o que está na Bíblia. Eu não estou dizendo da minha boca, gente. Eu não estou dizendo. A morte de Ananias, Amazias. Amazias, filho de rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de João, filho de Joacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Ananias, não está escrito no livro de história do rei de Judá. Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram homens atrás dele até Líquis e o mataram. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo que com Deus não se brinca? Dá para entender vocês que estão vindo? Vocês estão vendo que eles estão pregando tudo errado? E aí? Trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram em Jerusalém, junto ao seu pai, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tornou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e constituiu rei em lugar de Ananias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias recomeçou a constituir a restituir, a Judá. Vamos terminar não, vamos para o capítulo 15. Volta um pouquinho daqui. O reino de Jeroboão de Israel, segundo Israel. No 15º ano do rei de Ananias, filho de Joí, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jessé, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha aí. Fez o que era mal nos olhos de quem? De Deus. Jamais se afastou de um dos pecados de Jeroboão, filho de Mati, que está livre de Israel, cometer, restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada da Amanati até o mar da Arábia, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Anitas, o profeta, que era de Cate, porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem sobrecarregasse Israel. E o Senhor ainda não havia falado apagar o nome de Israel da face da terra. Porém, os livros, por meio de Jeroboão, filho de José. Gente, observe. Aqui é onde eu vou provar a vocês que Deus não perdoa ninguém. Quanto aos demais atos de Jeroboão, todo o que fez ao seu poder, como lutou com recompensa, reconquistou Damasco e Amate, pertencente a Judá, para Israel. Não está tudo escrito no livro da história do rei de Israel? Jeroboão
morreu e foi sepultado no túmulo do seu rei de Israel. Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Você está vendo? Gente, vocês estão vendo que não escapam? Agora, me responda, povo de Deus. Vocês viram Deus perdoar alguém? Vocês viram na pregação Deus perdoar alguém? Eu li 3 capítulos. Quem Deus perdoou deles? Hein, pastores? Que vocês estão me ouvindo. Vocês estão com o olho em cima de mim, porque 45 lives falando de vocês é para ver a banda voar. Vocês viram, pastor, Deus nessa pregação? Deus falar de alguém? Perdoar alguém? Ele não perdoou o filho que meteu no madeiro, quanto mais nós. Tem muita coisa para estudar. E eu vou estudar. E eu vou descobrir. Eu vou lendo devagarzinho, até eu bater em cima. Não adianta, gente, você estar numa igreja dizendo, estou no céu. Aonde a Bíblia fala aqui que alguém foi para o céu? Porque morreu reis, profeta, morreu homens de Deus como Eliseu, Elias. Só teve um que subiu para o céu com carro e cavalo de fogo. Elias, não foi isso? Subiu com cavalo e carroça de fogo. Foi para o céu, com o corpo e tudo. Nem a roupa dele ele levou, porque ele deixou o manto cair. Só ele. Mas quem foi mais? Eu pergunto a vocês. Quem foi mais para o céu? Deus perdoou quem? Deus não perdoou nenhum, e a autoridade de Jesus também não tem para perdoar ninguém. Não. Se o pai não perdoa, o filho não perdoa. É aonde você tem que estudar a Bíblia. Tem que ver aonde é que está esse erro. Ou do lado de Deus, ou do lado de Jesus. Tem uma história errada aí que tem que ser descoberta. E isso aí é quando eu prego. Eu prego assim. Você viu um milagre aí, viu? Ou você não? Vamos levantar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal. Que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca aqui. Vai.